Aqui no Brasil tem um termômetro, tanto na web quanto na imprensa, que fala o seguinte: quando um grande veículo começa a apontar um canhão para uma determinada pessoa, é porque simplesmente aquela pessoa está no fim ou da sua jornada política ou do seu mandato, alguma coisa nesse sentido. O Estadão acaba de publicar uma nota, um editorial que derruba o ministro Alexandre de Moraes, baseado em evidências que você vai ver a partir de agora. É algo simplesmente escandaloso. E quem chama de escandaloso é o próprio Estadão. Um caso escandaloso de censura. Todos estão compartilhando isso na web. Todos estão compartilhando. Falando, sabe o quê? O povo precisa ir para a rua é agora. É pegar o momento que está acontecendo, se unir junto com o pessoal do agro, dos caminhoneiros, que estão esperando uma posição do povo brasileiro, se unir também com os deputados e senadores, irem para a rua e pedir a queda do ministro Alexandre de Moraes e também a queda do Lula. Eu só vou pedir para você me ajudar, como sempre aqui, a dar o seu like e a compartilhar, porque é importante demais quando você faz isso. A gente consegue alcançar outras pessoas. Detalhe, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para você participar comigo do nosso grupo, canal no WhatsApp, para você saber das informações de tudo que está acontecendo, porque a gente não sabe mais nada. Se rede social fica no ar, se os grupos serão desfeitos, mas é importante que você esteja lá comigo e deixar aqui a sua posição. Preste atenção, Brasil. Isso aqui que eu vou ler para você agora é algo simplesmente inédito, tá? Inédito porque o Estadão traz assim, ó, um caso escandaloso de censura. Moraes impede que declarações de Bolsonaro sejam divulgadas em redes sociais, mesmo por terceiros, que é um evidente abuso, que é a quebra da munição ao vitimismo bolsonarista. A missão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes, é histórica. A um só tempo, ela é jurídica e político-institucional. Ao fim da ação penal, a AP 2668, caberá à Corte punir com rigor a lei de todos que comprovadamente tentaram contra a ordem institucional democrática, na exata medida de suas responsabilidades. Mas é igualmente vital que faça com absoluto respeito ao princípio do devido processo legal e aos direitos de garantias fundamentais protegidos pela mesma Constituição que os golpistas tentaram rasgar. Se assim fizer, o STF transmitirá ao Brasil e ao mundo um potente recado. O Estado Democrático de Direito dispõe de meios plenamente capazes de lidar com seus inimigos. Este cuidado é tão óbvio que chega a ser espantoso para este jornal ter que relembrar que, de fato, está em jogo o julgamento de Bolsonaro e é cada abuso cometido pelo aparentemente todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes, relator da AP 2668 e dos inquéritos infinitos, que tem bolsonarista como alvos principais. No dia 21 passado, no horário autorizado para sair de casa, Bolsonaro esteve na Câmara para se reunir com correligionários do PL. Evidentemente, o ex-presidente não poderia perder a oportunidade de usar a ida do Congresso para explorar politicamente o caso da tornozeleira eletrônica, nem tampouco para se vitimizar perante a imprensa ao deixar o local. Aos jornalistas, Bolsonaro voltou a dizer que o uso do equipamento era uma máxima humilhação, recorrendo à manjada tática do martírio, tão banal entre os populistas autoritários como ele, diz o Estadão, tá? As imagens, é clara, chegaram nas redes sociais. Isso bastou para que Moraes, naquela mesma noite, intimasse os advogados do Bolsonaro para que explicassem em prazo de 24 horas a suposta violação da proibição do uso das redes sociais pelo ex-presidente. Medida cautelar que, entre outras, em boa hora foi imposta para ele em razão das suas publicações para obstruir o curso da AP 2668, diz o Estadão. No despacho, aliás, Moraes não descartou a decretação da prisão preventiva de Bolsonaro caso a resposta de seus defensores não fosse convincente. Ora, se é para alijá-lo no debate público, é melhor prendê-lo de uma vez, diz o Estadão, devido ao tamanho da censura. Moraes cometeu um abuso
As medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro e não a terceiros, que, por dever de ofício ou apreço pelo ex-presidente, transmitem suas declarações públicas em veículos de imprensa ou de rede social. Na prática, o STF proibiu Bolsonaro de conceder entrevistas, pois não há conteúdo jornalístico que deixe de circular pelas redes sociais no dia de hoje. O que é isso, senão uma censura prévia? O que é isso, senão uma afronta gritante à garantia constitucional da liberdade de imprensa? Agindo assim, irônica e talvez involuntariamente, Moraes ainda soprou as brasas da própria retórica da perseguição política que Bolsonaro tão bem explora para que possa trazer a persecução criminal contra o curso contra ele e de quebra ainda rasgou a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Lembramos que em 2019, nem a Lula da Silva, na época preso por corrupção em Curitiba, foi vedado de conceder a entrevista. Na ocasião, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, afirmou que não era lícito negar o aprendado direito de manter contato com o mundo exterior. Lewandowski afirmou que a plena liberdade de imprensa é a categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. Ressalta-se, Lula estava preso e não meramente submetido a restrições cautelares como Bolsonaro. É lastimável que os padrões do STF mudem a depender de quem esteja sobre o julgamento. A corte, como já sublinhamos essa página, não basta ser imparcial. Ela precisa parecer imparcial, sobretudo no julgamento de Bolsonaro, num ambiente político já ocorrido pela polarização. Decisão abusiva como o senhor Moraes só reforçam a percepção já instalada em grande parte da sociedade de que o STF age por motivação política. Isso mina a autoridade institucional da Corte, que não pode incorrer o erro crasso de combater o autoritarismo nas decisões autoritárias. Ou seja, olha o título, um caso escandaloso de censura. Mas aqui, nós avisamos vocês que quando o chicote trocasse de mão, ia estralar pro lado de vocês. O Alexandre de Moraes não impôs a censura em cima do Bolsonaro, impôs a censura em cima da imprensa, que não pode falar, divulgar ou replicar palavras do presidente Bolsonaro. Nós avisamos e vocês duvidaram. É daqui para pior. Ou o povo se manifesta ou a gente está lascado na mão desse homem.